Olá a todos, eu me chamo Nildevante Firmino, sou oncologista da Oncoclínicas e hoje estamos apresentando mais um dia de resumos dos highlights da ASCO 24, nosso terceiro dia. E estou junto com minha colega. Olá, bom, tudo bem? Eu me chamo Maria Fernanda Simões, eu sou oncologista da Oncoclínica São Paulo e vamos conversar um pouquinho sobre os highlights dia 3 da ASCO 2024. É isso aí, vou te chamar de Mafê, tá bom? Tá ótimo, então eu te chamo de Nilde. Isso. Mafê, o dia foi bem agitado hoje, além das Uhum. plenárias, as próprias sessões orais trouxeram estudos bem relevantes com potencial de mudar nossa conduta clínica no dia a dia, né? O primeiro, vamos começar com mama, que teve Sim. um estudo bem esperado, que foi o DB06, e você foi uma das primeiras a chegar na sala, né? Madrugou, valeu a pena madrugar para Peguei ver a o segunda resultado. fileira. E aí? Bom, vamos lá. O DB06 é um estudo de fase 3 que foi apresentado hoje, onde foram avaliados pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 low ou ultra low, e a gente traz agora o conceito do que é um HER2 ultra low, aquelas pacientes cuja imunohistoquímica é zero, tem menos de 10% de celularidade na imunohistoquímica. E essas pacientes elas foram randomizadas para receber o TDXD ou quimioterapia à escolha do investigador. E quais eram os critérios? Essas pacientes elas tinham que ter um câncer de mama metastático com pelo menos 2 linhas ou mais de terapia endócrina, ou uma linha de terapia endócrina com uma progressão de doença em menos de 6 meses de imidodiciclina em primeira linha, ou com uma recorrência em menos de 2 anos da terapia endócrina adjuvante. E o que a gente tem como endpoint primário é o PFS na população HER2 low e endpoints secundários, o PFS na população intention to treat, que seriam o HER2 low mais a população HER2 ultra low. Falando um pouquinho da população do estudo, 18% dessas pacientes eram HER2 ultra low, 85% dessas pacientes tinham doença visceral e quase 70% delas tinham doença hepática. Então, acho que a gente traz muito esse perfil de paciente para o nosso dia a dia do consultório. 90% das pacientes já haviam sido expostas ao inibidor de ciclina em primeira linha. E o que a gente traz de resultado, brilhante resultado na apresentação, é um PFS de 13,2 versus 8 meses para a população HER2 low em uso de TDXD, com hazard de 0,62, ou seja, a gente tem um ganho de PFS de 5 meses. E quando a gente reproduz esse resultado de PFS na população intention to treat, que a gente inclui o HER2 ultra low, esse benefício é mantido. Com relação aos dados de sobrevida global, só tem 40% de maturidade dessas informações, então os dados ainda eu acho que precisam estar um pouquinho mais maduros para a gente ter uma avaliação um pouco melhor. Quando a gente olha a análise de subgrupos, isso que eu acho uma coisa muito interessante, inclusive a população do HER2 ultra low, foi positivo para todos os subgrupos, tá? Com relação ao efeito adverso, a gente já tem o uso do Enhertu no nosso dia a dia, então a gente já sabe mais ou menos alguns eventos adversos. A gente precisa lembrar que náusea foi o principal deles e sempre atentar para o risco de pneumonite. E, de forma geral, Mafê, qual a sua opinião de como a gente vai abordar esse paciente que é o HER2 ultra low? Eu acho que é importante. Isso é um dado novo, né? A gente até então não tinha isso. Eu acho que o mais importante é a gente ter uma validação clínica desse diagnóstico do HER2 ultralow. De que forma a gente vai validar isso nos estudos de imunohistoquímica? Tá bom, então é muita informação, principalmente aí tratando dessa população HER2. Então, em resumo, em qual cenário a gente vai usar o deruxtecan agora, O que eu depois da acho? ASCO? A gente vai usar cenário de primeira linha como de segunda linha, né? Inclusive foi até uma discussão boa hoje na apresentação oral. Isso pode ser, como primeira linha, a gente poderia usar o TDXD naquelas pacientes sintomáticas que necessitam de taxa de resposta. Enquanto que em segunda linha, a gente poderia usar aquelas pacientes que têm um baixo volume de doença, pacientes pouco sintomáticas, então deixar isso como uma terapia de segunda linha. Ótimo. Continuando, então, na leva de apresentações da mama, um outro estudo que eu acho que é bem importante para a gente trazer é o OptiTrop Breast 01, que é um estudo que foi apresentado hoje sobre um novo ADC, o antitrop-2. O nome dele é o sacituzumab tirumotecan, mais um nome difícil aí para gente. Bom,
Hoje, o que a gente sabe é que o sacituzumab govitecan é o único ADC anti-TROP2 que tem aprovado até o momento, né, para o tratamento dos tumores de mama triplo negativos. 80% dos tumores de mama triplo negativos, eles expressam TROP2 e é importante a gente validar esse tipo de medicação nesse cenário. Nesse sentido, vem esse estudo. Como que ele foi desenhado? Foi um estudo de fase 3 para avaliar o sacituzumab tirumotecan em pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático ou localmente avançado, com recidiva após 2 linhas de quimioterapia prévia ou uma linha de terapia prévia num cenário adjuvante ou neoadjuvante, onde houve uma progressão de doença dentro dos primeiros 12 meses da adjuvância ou da neoadjuvância. E aí, como foi a randomização? Uma parte dos pacientes foi para o sacituzumab turmotecan, numa dose de 5 miligramas quilo a cada 2 semanas, até progressão de doença ou toxicidade limitante. E a outro braço foi para a quimioterapia padrão, eribulina, ou capecitabina, ou gemcitabina, ou vinorelbine. E quando a gente faz a análise da população, mais de 80% dessa população tinha doença visceral, quase 50% delas já havia sido exposta a 2 linhas de tratamento, e 50% tem uma alta expressão de TROP2. Com relação aos resultados, Júlio, o que eu achei bem interessante é que para a PFS foi uma diferença de 6,7 meses para o SASI versus 2,5 meses para a quimioterapia. Então, a gente tem um improvement, um ganho de 4 meses. E esse ganho também foi visto na análise de subgrupo, inclusive na população HER2 low. Então, acho que isso também pode ser uma grande discussão lá na frente quando a gente tiver essa medicação disponível. Eventos adversos é uma coisa que eu acho que é bem importante. 57% das pacientes tiveram toxicidade grau 3 ou mais. E o tratamento foi continuado. Agora, apesar dessa taxa alta, né, quase 60% das pacientes com toxicidade grau 3, a taxa de descontinuação foi inferior a 2%. Então, acho que talvez a gente precise de mais estudos e mais contato com a droga para manejar melhor. Tive a impressão que ficou uma pergunta, Mafê. Qual é a sua opinião? Você acha que é necessário a gente, na prática clínica, pesquisar o TROP, o TROP2? Veja, eu acho primeiro, dificuldade de se testar isso. E segundo, a droga mostrou benefício tanto para a população TROP2 com baixa expressão, quanto para alta expressão. Então, eu acho que nesse momento não é necessário. Claro que o benefício foi maior na população com alta expressão de TROP2, mas também houve um ganho na população com baixa expressão. Fica aí mais uma nova medicação para a gente estudar. Acho que de mama, zeramos, né? Vamos entrar agora, Vamos para a TGI. vamos lá, no colo. Acho que a sessão oral de tumores gastrointestinais foi bem interessante, trouxe estudos aí que vai dar pano para as mangas, né, para a gente discutir ao longo das próximas semanas no Tumor Boards, com a equipe multi. O primeiro deles, que eu acho que chamou muita atenção de toda a plateia, foi o estudo Transmet, né, um estudo prospectivo, multicêntrico, que avaliou nos pacientes que têm câncer coloretal com metástase hepática e ressecável, adicionar o transplante hepático após a quimioterapia. Esse grupo foi comparado com os que fizeram apenas quimioterapia. Os critérios de inclusão: os pacientes que tinham tido uma resposta parcial ou instabilidade durante 3 ou mais meses após o tratamento inicial, e era permitido até 3 ou menos linhas, tá? Outros pontos importantes do critério de inclusão: o CEA abaixo de 80, ou então uma queda de 50% do baseline, e o BRAF era permitido apenas o wild type. A gente sabe que o mutado tem uma biologia Diferente, né? tumoral mais agressiva, né? O transplante hepático foi feito cerca de 2 meses após a última quimioterapia. Após isso, foi excluído do estudo. E os resultados surpreenderam, acho que foi uma curva bem interessante, com ganho de sobrevida global em 5 anos por protocolo, né, de 73% em 5 anos Uhum. versus 9%, né, Nossa, um hazard dado ratio, excelente. um hazard ratio de 0,16, trazendo aí um benefício de 84%. Um dado da população que eu achei muito interessante é que quase 50% da população do estudo tinha mais de 20 nódulos hepáticos. Ou seja, um Então, alto volume de doença, né? exatamente, exatamente. Então, outros pontos consideráveis, né? Dos pacientes que foram submetidos ao transplante, 72% deles recorreram. Então, será que a gente
com esse paciente que tem uma doença irressecável inicialmente, 28% dele tem a gente pode falar uma potencial cura desses pacientes, né, Acho que sim. e desses 72% que recorreram, apenas um teve recorrência hepática. Então, eu acho que foi um estudo interessante, né. Acho que é uma discussão que sempre surge depois, será que, eh, 3 ciclos foi pouco, talvez 6 ciclos de quimioterapia para depois fazer o transplante, discussão que vai ficar, talvez fazer quimioterapia depois do transplante, como é que vai ficar a questão da imunossupressão do paciente transplantado, enfim, dá pano para manga aí para muita Muita discussão. discussão. Excelente. E eu acho que teve um segundo bloco também, né, dentre os tumores de cólon. Mas É, acho que ainda antes disso tem outro estudo ainda. ainda no primeiro bloco, esse primeiro bloco tratou muito de tratamento local do cenário metastático, né. O outro estudo que eu achei muito interessante foi o Collision, é um estudo também randomizado de fase 3 que avaliou a ablação térmica versus a cirurgia de lesões pequenas hepáticas num paciente que tem um colo retal metastático. Uhum. Então, era permitido lesões até 3 centímetros, e a gente sabe que, nesse contexto, a cirurgia é o tratamento padrão, Padrão. né. Embora a gente saiba que, em questão de custo, dias de internação, a ablação tende a ser positivo, mas a gente não tinha um dado, eh, robusto que reforce a gente fazer com tranquilidade essa ablação térmica, né. E o dado também foi bem interessante, foi um estudo de não inferioridade, né, que comparou aí a cirurgia com a ablação. E tô filando aqui, né, muita informação. Com Eh, certeza. a população, grande parte dela tinha proficiência das enzimas de reparo, e o estudo foi interrompido precocemente por achar o desfecho de não inferioridade, né, tanto em sobrevida global como em PFS, e foi numericamente melhor tratando em mortalidade. E o autor até trouxe, uma diferença considerável no dia de internação. Então eu achei um estudo bem Um interessante para a dado prática diária, interessante, né. né. Com certeza. Então talvez a gente fica mais tranquilo de fazer, nesses pacientes que têm oligometástase hepática, fazer uma ablação, ao Perfeito. invés da cirurgia. Para concluir, o Orchestra Trial foi um estudo que, vou ser bem sucinto, foi um estudo negativo. Esse estudo foi um estudo de fase 3 que avaliou o debulk, né, a citorredução, nos pacientes que tinham múltiplas metástases em vários órgãos, no paciente coloretal metastático também. E esse estudo ele fez o 3 ou 4 ciclos de Capox ou Fofox com o Sembeva, e depois foi submetido a uma citorredução. E o estudo foi negativo, tanto para a sobrevida global e com a PFS ali praticamente igual. Então a gente encerra esse primeiro bloco de TGI, com esses 3 estudos que eu acho que foram os destaques. E eu acho que teve um segundo bloco, na verdade, sobre o papel da imunoterapia, né, nos pacientes MSI high. Perfeito, perfeito. Eu achei bem interessante esse bloco, o maior destaque na minha opinião, foi o CheckMate 8HW, é um estudo de fase 3 que avaliou que tinha três grupos, né, o IP-Nivo, versus Nivo versus quimioterapia, nesse cenário, de primeira linha, esse cenário metastático de colo retal, mas na população que tem uma deficiência nas enzimas de reparo ou MSI high, tá. Então, o autor trouxe os dados da avaliação de ipi-nivo versus químio, tá. Isso é interessante porque a gente já tinha um estudo do Keynote 177, né, que falou um pouco disso, mas eu até estava discutindo com alguns colegas, mas falam que o estudo aconteceram paralelamente, então por isso que foi comparado com a quimioterapia, né. E o estudo mostrou aquelas curvas que o oncologista gosta, Gosta. né. Um benefício aí de 79% em todos os subgrupos, que teve o benefício também do tratamento com ipi e nivo. Tá? Outro estudo, também de fase 2, avaliou também nessa população com deficiência das enzimas de reparo em MSI-High, o tratamento com neoadjuvância nesses pacientes mas só que no estágio clínico 2 de alto risco ou estágio clínico 3. Então,
foi feito imunoterapia nesses pacientes neoadjuvante e trouxe aí, lembrando que é um estudo fase 2, Sim, mas traz alguns boa questionamentos informação. aí, mas trouxe resultados animadores aí com a taxa de resposta patológica de 59% após 9 semanas de neoadjuvância. Então, eu acho que são esses os principais destaques de TGI, Muito da bom, sessão oral. excelente. E Acho que a gente já passa para a plenária, então? vamos para a Acho que é plenária? o mais O aguardado, suprassumo da ASCO, né? Vamos para a é a plenária. plenária. Quer começar, Vamos lá. Ana Fê? Bom, da plenária a gente teve 5 estudos apresentados hoje, né? Eu acho interessante a gente começar sobre uma abordagem diferente, porque a grande maioria dos estudos da plenária são para a gente ver uma medicação em específico, um tratamento diferente, e dessa vez a gente trouxe uma das informações da plenária sobre a importância do cuidados paliativos. Foi o estudo REACH-PC Trial, e nesse estudo foram avaliados, na verdade, pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, ECOG de 0 a 3, que não poderiam estar recebendo tratamento em cenário curativo, para avaliar a importância do acompanhamento dos cuidados paliativos por telemedicina. E a gente sabe que hoje não, pós-pandemia, a importância da telemedicina. E aí eu achei muito interessante a ideia de trazer a telemedicina num cenário de cuidados paliativos. A gente já sabe que o acompanhamento precoce da equipe de cuidados paliativos com o paciente com câncer, isso aumenta, inclusive, desfecho de sobrevida global. E o que esse estudo ele quis trazer, na verdade, foi é equivalente fazer a avaliação da equipe de cuidados paliativos por telemedicina ou somente por via presencial? E uma outra coisa que eu achei bem interessante é que não incluiu só os pacientes, incluiu também os familiares dos pacientes, os cuidadores dos pacientes. E o estudo foi que sim, é equivalente. É possível fazer a avaliação de cuidado de suporte por telemedicina sem nenhum prejuízo ao paciente, com aumento com qualidade de vida similar às consultas presenciais. E uma outra coisa que eu acho muito importante também é que fica aí, sempre ofertar cuidados paliativos para o paciente com diagnóstico de câncer. Acho que dou continuidade, vamos ao mais Posso falar do esperado? Exopec? Estou Tá ansioso para bom, falar do pode falar. Exopec. O Deixa com você. Exopec é um estudo de fase 3 que veio para responder uma pergunta antiga que a comunidade científica vem tentando responder há muito tempo. Qual o melhor, CROS ou FLOT? Pergunta de A milhões que a pergunta gente que não teve, quer né? calar, né? E foi um estudo de fase 3 que comparou o tratamento neoadjuvante com quimio-radioterapia aos moldes do estudo CROS, que é conhecido de todos, e o estudo perioperatório baseado no FLOT 4, né? A gente tem aí contexto histórico, o New Age, que foi apresentado Sim, inclusive na ASCO 21, salvo engano, que foi um estudo conturbado, digamos assim. O estudo começou fazendo a avaliação perioperatória, usando o MEDIC como padrão, só que no meio do estudo teve que mudar isso pelos resultados do FLOT. O estudo que inicialmente era para tentar mostrar uma superioridade do CROSS frente ao FLOT teve que mudar o seu desfecho final, que passou a ser uma não inferioridade. E o New Age não respondeu pergunta nenhuma, né? Só falou ali sobre uma não inferioridade. E o Exopec veio com essa proposta, né? O endpoint primário era sobrevida global, e os critérios de inclusão era aquele paciente adenocarcinoma de esôfago, ou junção esôfago-gástrica, que era T1 N positivo ou T2 AT4, independente do status linfonodal, adenocarcinoma. E os resultados, Flot ganhou a parada. é, Então, após 55 meses de follow-up, uma mediana de sobrevida global de 66 meses para Flot versus 37 meses para o grupo do CROSS, né? E o benefício também foi em PFS, né, de 38 vezes 16 meses. Sobrevida global teve um hazard ratio de 0,7. Então, dado um dado interessante. Sim, interessante. Outro desfecho secundário que é sempre importante a gente comentar é o dado de resposta patológica completa, né? sim, Que os pacientes com excelente. FLOT chegou a quase 17%, e os pacientes que foram submetidos ao CROSS teve uma taxa de resposta de 10%. Ficaram alguns questionamentos depois da apresentação desse dado, né? Primeiro, a alta taxa de descontinuação vista no CROSS. No estudo apresentado no Exopec, teve uma taxa de descontinuidade de 32%. E o próprio estudo e
E no próprio estudo do CROIS, essa taxa tinha sido de 8% anteriormente. Uhum. Outro ponto é que uma taxa de resposta patológica de apenas 10% no grupo do CROIS, enquanto no estudo do CROIS anterior, a gente tinha uma taxa de resposta de 23%. Então, ficou Essa dúvida. essa dúvida aí no ar, eh, e vem aí como a beleza da ciência. A gente responde uma pergunta, uma dúvida e vem várias outras, né? Exato, E com aí, como é que certeza. fica a questão do Checkmate 577, que é o estudo que a gente já conhecimento de todos, que após o CROS, que tem uma doença residual, a gente faz imunoterapia, como é que fica a questão? Exato. É, Você pode usar a é, imunoterapia, uma né, nesse coisa que eu cenário? achei muito interessante é que a doutora Karen Goodman, que faz aquela apresentação pós após Estudo. o estudo, ela trouxe alguns comentários que eu achei muito interessante. E talvez ela colocou, inclusive, nas conclusões dela, o melhor dos mundos seja uma mistura entre float e cross. Quem sabe aí um dia a gente vai estar pensando em fazer uma indução com float, já que a gente tem, seguindo aquele racional de que parece que float numa doença mais sistêmica tem uma ação melhor, então a gente faz uma indução com float e depois, logo depois da indução, a gente faz cross. Trouxe também outros dados, inclusive de 2021, que eu acredito que ela participou desse dado, que um estudo bem interessante que usou o PET após o tratamento com quimioterapia e a partir da resposta do PET, da diminuição do SUV, os pacientes que vinham fazendo químio e tiveram uma baixa resposta por PET, esses pacientes fizeram um crossover para uma quimiorradioterapia, os moldes de Crohn, por exemplo. Então, isso é pano para manga para as Com próximas certeza. discussões e para as próximas plenárias. E vamos falar um pouquinho de melanoma, né? Melanoma Vamos falar de voltando aí para a melanoma. plenária. Vamos ao Nadina. Exato, Nadina Trial é um estudo que certamente vai mudar a prática Com clínica. certeza. Foi um estudo de fase 3 que avaliou IP e nivo neoadjuvante no cenário de melanoma macroscópico com o estágio clínico 3, certo? Então, trazendo um pouco do contexto histórico da imunoterapia no melanoma nesses pacientes. Até então, a gente tem dados de para imunoterapia, para pembro, para nivo e para dabra e tran, nos que são BRAF Tá. mutado, e esses estudos foram positivos, mas até então sem ganho de sobrevida global. O estudo de Dabritran ali com tendência, mas ainda nós não temos estudos de sobrevida global para adjuvância nessa população estágio clínico 3. Então, e tem estudos iniciais, né, o Opacinel, por exemplo, um estudo de fase 2 que precedeu, né, Sim. e avaliou a neoadjuvância com ipinivo e trouxe altas taxas de resposta patológica. Então, nesse contexto, foi criado esse estudo, foi desenhado o Nadina Trial, que eu gostei muito do desenho dele, né? Teve o grupo da neoadjuvância, que fez 2 ciclos de IP e NIVO, e foi submetido à ressecção de linfonodos. E se o paciente teve uma resposta patológica importante na Major Pathologic Response, esse paciente foi para follow-up, não fez adjuvância, não fez tratamento. Eu achei isso muito interessante para a prática clínica, Sim, com questão de certeza. custo, questão de controle de sintomas relacionado à imunoterapia, que a gente sabe que é importante. Nos pacientes que não tinham essa Major Pathologic Response, era seguido com adjuvância com nivo, e no grupo controle era o paciente que não fazia NEL e fazia adjuvância com nivo. O estudo foi positivo para o seu desfecho primário de EFS, né? Com redução aí de 68% do risco, com benefício independente do grupo de BRAF, tanto positivo ou negativo teve benefício. E então eu acho que é um estudo interessante, primeiro, pelo desenho dele, que eu falei que traz a possibilidade de não fazer adjuvância nos pacientes, e só que não responde, surgem algumas perguntas que ainda não foram respondidas. A gente não sabe, não temos dados hoje, quem sabe no futuro próximo, em relação à sobrevida global, fazer neoadjuvância com IP e nivo ou
operar o paciente e tratar ele com imunoterapia e tratar a recorrência dele. Sim. Então, talvez a gente ter esse dado de sobrevida global seja interessante. E outro dado que a gente não tem é qual o paciente que precisa fazer IP e nivo. Será que tem algum paciente que a gente consegue fazer uma neoadjuvância só com nivo, por exemplo, só com inibidor de PD-1? Então, eu acho que é um estudo que vem para mudar a prática clínica e abre aí Mais perguntas ainda, né? abre mais perguntas e mais show de bola. Gostei muito desse estudo também. Bom, agora vamos ao pulmão, né? A gente É. teve 2 estudos, eh, excelentes resultados, né? Vamos Inclusive, começar pelo que foi aplaudido de pé, mais um como ano. classicamente tem. Bom, a gente teve, na verdade, o dado do Laura Trial, né. A gente sabe que mutações em EGFR acontecem em até 1/3 dos pacientes com câncer de pulmão não pequena célula, estadio clínico 3. E para esses pacientes que têm tumores irressecáveis, a gente já sabe do ganho do uso do durvalumab de consolidação. Hoje é o tratamento padrão para esses pacientes não pequenas células que fizeram quimio e rádio, não progrediram e vão fazer o durvalumab de consolidação. Só que a gente sabe, os dados são incertos de fazer o durvalumab na população EGFR mutado. E aí vem o Lara Trial para responder a essa pergunta. Bom, foi um estudo de fase 3 que avaliou pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, estadio 3, que fizeram quimio e rádio, não tiveram progressão de doença após a quimio e radioterapia, e aí usar o osimertinib. O osimertinib na dose de 80 miligramas, e o que é importante? Você poderia ter usado ele, na verdade, por tempo indefinido. Isso é um ponto importante de discussão. E aí, na população, a maioria era estadiamento clínico 3B e a avaliação por imagem era feita a cada 8 semanas, com tomografia de tórax e ressonância de crânio. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante também. E agora vamos aos resultados de PFS, né? O uso do osimertinib versus o placebo foi um ganho de 39 meses versus 5,6 meses, com um hazard surpreendente aí de 0,16, o que motivou todo mundo a levantar e bater palma, porque realmente foi muito bonito. Realmente foi impressionante esse dado, 0,16. E aí, quando a gente olha a análise de subgrupo, foi um resultado positivo para todos os subgrupos, inclusive também com ganho de taxa de resposta, 58% versus 36%. E o mais interessante, com duração de resposta, de 36 versus 6 meses. Quando a gente olha os dados de sobrevida global, o dado ainda é imaturo, infelizmente só teve 20% de maturidade, mas foi de 54% versus não atingido. E acho que uma coisa que é importante para a gente pontuar da sobrevida global é que, a despeito de ser uma 20% de maturidade do dado, 80% dos pacientes tiveram crossover. Então, a gente precisa levar isso em consideração quando sair o dado. Com relação a eventos adversos graves, 38% versus 15%, e com relação a esses eventos adversos, 13% dos eventos adversos dos pacientes que descontinuaram o tratamento por evento adverso foi 13% no grupo do osimertinib versus 5%. E aí é isso que eu trago de discussão, acho que é o mais importante, né? Será que realmente todos esses pacientes, eles precisam receber tratamento indefinido? Uma coisa por tempo Pergunta que sempre indefinido? rola, né? E eu acho que o que é importante? Levar em consideração a taxa de descontinuação, porque 13% é um valor considerável, levar um pouco de consideração a qualidade de vida desse paciente e custo, né? Isso que é o mais importante. Mais um estudo aí sacramentando o uso do osimertinib nessa população, né? Com certeza. Impressionante. E agora vamos falar do último estudo, o Adriatic Trial, que na verdade veio para avaliar o tratamento de consolidação, né, do durvalumab em pacientes com câncer de pulmão, pequenas células, doença localizada. A gente sabe que esses pacientes hoje são tratados com quimio e radioterapia, e aqueles pacientes que não progrediram a quimio e radioterapia foram randomizados para receber durvalumab ou placebo. Quem que eram esses pacientes, né? Eram pacientes com estadio clínico de 1 a 3, sendo estadio 1 e 2 inoperável, e esses pacientes eles não poderiam ter progredido após quimio e radioterapia. Era permitido, inclusive, irradiação profilática de sistema nervoso central. E aí esses pacientes eles foram randomizados para fazer o durvalumab ou para fazer o placebo. E o que a gente tem de ganho, vamos pegar aqui porque são muitas A informações. plenária acabou agorinha, né? Então, Estamos fresco aqui. E o que a gente tem de ganho é com relação aos dados de sobrevida global,
55,9, quase 60 meses, versus 33 meses, então a gente está praticamente dobrando isso, com um hazard de 0,73, e um PFS de 16,6 para o durvalumab versus 9. Então, a gente aí teve um ganho de 7 meses, com um hazard de 0,76, ou seja, uma redução do risco em 24%. Mais uma vez, o estudo foi positivo para todos os subgrupos, e o que a gente precisa levar em consideração, claro, é o adicional de toxicidade. Eventos adversos grau 3, que na verdade não grau 3, mas que levaram à descontinuação do tratamento, foi de 16% versus 10%. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente avaliar também é a questão da pneumonite, né? E a gente tem que pontuar muito bem se a pneumonite foi por radiação ou pela medicação, são perguntas que ficam aí para os próximos estudos. Uma pergunta que vendo a apresentação me passou foi: o que é que você achou dessa taxa de descontinuidade, hein? Valor considerável, eu acho, né, porque 16% é um valor muito grande, mas talvez eu acho que esse valor seja mais alto, porque já era um paciente que já havia sido exposto previamente a um tratamento, mas de fato a gente precisa de mais estudo para levantar essas questões. É isso aí, mano. Você, como sempre, impecável. A plenária acabou de acabar e a gente fez aqui sem cortes, É. trazer para vocês o resuminho de dia de hoje, que foi carregado, hein. Acho que o dia de hoje merece um bom happy hour aí para relaxar a cabeça. Bom, excelente, Nilde, com você a companhia é ótima. Vamos lá. Obrigado, obrigado, mano. Obrigada, pessoal. Obrigado a oportunidade a todos, espero que tenham gostado.